Olá, meu querido amigo. É com muito prazer que venho compartilhar com você, dando continuidade ao terceiro capítulo do livro A Verdade sobre os Anjos, escrito por Ellen Goldwhite. O tema tem como título Os Anjos no Céu antes da rebelião. Cristo como Deus Criador. Antes que os homens ou os anjos fossem criados, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. O mundo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Se Cristo fez todas as coisas, existiu antes de todas elas, as palavras a este respeito são tão decisivas que ninguém precisa ter dúvidas. Cristo era essencialmente Deus, e no mais elevado sentido. Estava com Deus desde a eternidade. Deus sobre tudo, bendito para sempre. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta. Embora um com o Pai, era ele a mais excelsa glória do céu. Era o comandante das inteligências celestiais e recebia, como um direito seu, as homenagens e a adoração dos anjos. Cristo declarou por intermédio de Salomão: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, a sabedoria, desde o princípio, antes do começo da terra, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, verso 22 e 23, 29 e 30. Ao falar de sua pré-existência, Cristo conduz a mente a eras infinitas do passado. Ele nos assegura que jamais houve um tempo em que não estivesse em íntima comunhão com um Deus eterno. Ele tem mantido com Deus o relacionamento de um único ser. Qual é o serviço dos anjos em comparação com a de Cristo, com descendência? Seu trono é desde toda a eternidade. Ele formou toda a arcada e toda a coluna do grande templo da natureza. Nos lugares celestiais, página 40. Cristo, o Verbo unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Deus e Cristo sabiam desde o princípio da apostasia de Satanás e da queda de Adão mediante o poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de mediador da criação de Deus, destinado desde a eternidade a ser o nosso substituto e penhor. Conhecidas são diante de Deus todas as suas obras, e desde eras eternas o concerto da graça, favor imerecido, existiu na mente de Deus. É conhecido como o concerto eterno, pois o plano da salvação não foi concebido após a queda do homem. Antes foi ele guardado em silêncio nos tempos eternos e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações. Romanos 16, verso 25 e 26. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus.
Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. O desejado de todas as nações, página 22. Criação dos anjos. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, verso 16. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, verso 7. Depois da queda do homem, foram enviados anjos a aguardar a árvore da vida. E isto, antes que a qualquer ser humano houvesse morrido. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Salmos 8, verso 5. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fosse um templo para a morada do Criador. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. São subordinados recipientes da vida de Deus. Do mais alto serafim ao mais humilde dos seres animados, todos são providos da fonte da vida. O desejado de todas as nações, página 785. Quando o Senhor criou esses seres angélicos para estarem diante de seu trono, eram eles belos e gloriosos. Sua amabilidade e santidade equivaliam à sua exaltada posição. Estavam investidos da sabedoria de Deus e cingidos com a armadura celestial. Criação de Lúcifer. Deus o fez a Lúcifer bom e formoso, tão semelhante quanto possível a si próprio. Deus o havia feito a Lúcifer nobre, havendo-lhe ortogado ricos dotes. Concedeu-lhes elevada posição de responsabilidade. Nada lhe pediu que não fosse razoável. Deveria ele administrar o cargo que Deus lhe atribuíra, num espírito de mansidão e devoção, buscando promover a exaltação de Deus, o qual lhe dera glória, beleza e encanto. Embora Deus houvesse criado Lúcifer nobre e formoso, e o houvesse colocado em posição de elevada honra entre os anjos, não o deixou fora do alcance da possibilidade do mal. Satanás tinha o poder, se decidisse por este caminho, de perverter seus dons. A elevada posição de Lúcifer. Lúcifer, no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como a dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. História da Redenção, página 13. Lúcifer era o querubim cobridor, o mais exaltado dentre todos os seres criados. Sua posição era mais próxima do trono de Deus. E ele se achava intimamente vinculado e identificado com a administração do governo de Deus, havendo sido ricamente dotado com a glória de sua majestade e poder. O próprio Senhor deu a Satanás sua glória e sabedoria, tornando o querubim cobridor, bom, nobre e extraordinariosamente formoso.
Entre os habitantes do céu, excluindo-se o próprio Cristo, foi Satanás durante algum tempo o mais honrado de Deus, o mais elevado em poder e glória. Lúcifer, o filho da alva, sobrepujando em glória todos os anjos que rodeavam o trono, estava ligado pelos mais íntimos laços ao Filho de Deus. Lúcifer, filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores, santo e puro. Permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glórias que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Patriarcas e Profetas, página 35. Lúcifer foi o mais elevado de todos os seres criados, e o primeiro em revelar ao universo os desígnios divinos, antes que o surgisse o mal. Último episódio desse capítulo. Entre os anjos existia paz e alegria, em perfeita submissão à vontade do céu. O amor a Deus era supremo e imparcial, o amor de uns pelos outros. Tal era a condição que existira por séculos, antes da entrada do pecado. Lúcifer possuía um conhecimento de inestimável valor acerca das riquezas eternas, o que o homem não possui. Ele experimentara o puro contentamento, a paz, a exaltada felicidade e as inenarráveis alegrias das moradas celestes. Havia sentido, antes da rebelião, o prazer da plena aprovação de Deus. Obtivera completa apreciação da glória que o circundava o Pai, e sabia que o seu poder não conhecia limites. Houve um tempo em que era a alegria de Satanás executar as ordens divinas. Seu coração estava cheio de amor e regozijo por poder servir ao Criador. Satanás era um anjo formoso e exaltado, e assim teria permanecido se não houvesse rompido sua aliança com Deus. E aqui eu vou ficando com mais um capítulo. Espero que tenha gostado. Agradeço a sua companhia até aqui nesse momento. E desde já lhe faço o convite para que você possa me acompanhar na próxima leitura, no 4º capítulo, que tem como título A Origem do Mal. Até o próximo áudio. Um grande abraço.